Olá, meus amigos, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Na última semana, o jornalista americano conservador Tucker Carlson, que foi âncora da Fox News, mas que hoje segue um caminho independente, ele conseguiu uma entrevista no Kremlin com Vladimir Putin. Uma entrevista que causou uma repercussão tremenda, né? Foi um dos maiores eventos midiáticos desse século. Só o seu anúncio atingiu 100 milhões de acessos apenas no X, né, no antigo Twitter. E depois de postada, ela já passa de 200 milhões de acessos também apenas no X, né, sem contar, na verdade, outras redes sociais. E essa entrevista, ela gerou uma histeria por parte da imprensa mainstream ocidental, né, que nós chamamos de mainstream, os principais canais de comunicação, principalmente os americanos e os europeus. Aqui no Brasil, nem tanto, houve alguma repercussão, mas não como nos Estados Unidos e na Europa. E essa imprensa, a gente pode citar exemplo como a BBC, como a CNN, como o Telegraph, New York Times, The Sun, jornais dessa natureza, né, dessa amplitude, Reuters também, e vários jornalistas, né, vários colegas, fizeram críticas muito duras, né, ao Tucker, dizendo que ele serviu de fantoche para a propaganda russa. É claro que, naturalmente, que essa entrevista ela passou por alguns filtros, né? Certamente ocorreu uma conversa prévia entre o Carlson e o Vladimir Putin, mas isso não impediu que o jornalista ele realizasse perguntas difíceis, né, que colocassem o Putin numa situação um pouco complexa. Mas na verdade essa entrevista ela causou tanto abalo, né, nessa imprensa, porque ela vem na esteira de uma série de informações que não podem ser mais controladas, né, omitidas ou mais manipuladas e que têm mais frequentemente batido à porta, né, dos canais de comunicação, como uma verdade inquestionável, como por exemplo a situação crítica que a Ucrânia vive no conflito com a Rússia. Todos devem se lembrar que há 2 anos foram veiculadas, né, várias notícias, né, principalmente no início da guerra, mas não apenas no início, até uns 6 meses atrás, quando aquela contraofensiva naufragou, que a Rússia tinha munição apenas para mais 2 semanas, que o Putin estava com câncer terminal, que com as sanções impostas a economia ela ia se dissolver, a Rússia iria à bancarrota, né? E haveriam convulsões sociais que expurgariam o Putin do poder, que a Rússia estava usando chip de máquina de lavar, de micro-ondas para fazer bomba, e que os russos estavam lutando com paz e lorotas desse sentido, e que na verdade depois de algum tempo se mostra que a Rússia, apesar dos reveses que sofreu, né, durante esse período, já que é um país invasor, né, e quem ataca sempre tem desvantagem, ela conseguiu impor pesadas baixas, né, às forças ucranianas. Ela domina 20% do território ucraniano. Ela segue agredindo as defesas e os analistas já dizem que não há mais esperanças para a Ucrânia, apesar da insistência do Ocidente em mandar recursos, né, prolongando esse estado agônico que o exército ucraniano se encontra. E o Putin, ele se saiu muito bem, diga-se de passagem, né, ele pode ser acusado de ser autocrata, antidemocrático, perseguir opositores, mas de estúpido, analfabeto, ele certamente não pode ser acusado, né? Após a primeira pergunta do jornalista, né, do Tucker, que foi por que razão ele invadiu, né, a Ucrânia lá há 2 anos, o Putin ele disse que faria uma breve contextualização e ele retrocedeu
10 séculos praticamente na história. Contou toda a evolução, o processo de formação do Estado russo, da Ucrânia, dados também sobre outras nações eslavas, sobre vizinhos como a Polônia, a Hungria, sem recorrer a notas, né, sem titubear, o que constatando com outros líderes, né, do Ocidente, por exemplo, como Boris Johnson, né, que já saiu do poder, mas na época do início do conflito ele estava no poder na Inglaterra, era primeiro-ministro, ou com o Macron, ou até mesmo com o Biden, né? Eles sinceramente, eles não têm chance alguma, né? Inclusive, principalmente essa comparação com o Biden, né, que sofre visivelmente de demência, ele não consegue se lembrar nem com quem que ele conversou durante o dia, ele vive cometendo gafes, né? Recentemente ele confundiu o presidente do México com o presidente do Egito. Outra hora ele fala que teve a conversa com fulano, mas esse fulano já morreu há mais de 20 anos. Enfim, ele também abordou assuntos estratégicos, assuntos econômicos, geopolíticos, né? De direito internacional. Sinceramente, ele se mostrou muito mais qualificado, extremamente comprometido com os interesses do Estado russo. Isso aí gerou uma empatia, né, em grande parte da população, das pessoas, na verdade, que acompanharam a entrevista. A gente vê através dos comentários da própria entrevista e das repercussões em todas as redes sociais, como Facebook, Twitter. No Facebook, nem tanto porque, né, restringe, né, esse tipo de assunto. Tudo que sai de positivo sobre a Rússia. Mas no TikTok, por exemplo, no YouTube, a gente consegue acompanhar a repercussão positiva que teve, né? Claro que, como eu disse, o Putin não é nenhum santo, né? Ele é um autocrata. Não há muita transparência, né, na questão das eleições. Ele é acusado de perseguir, envenenar opositores, né? Inclusive, hoje, o Alexei Navalny, né, um dos seus opositores ferrenhos, que liderou manifestações na Rússia, que estava preso fazia acho que 1 ou 2 anos, misteriosamente ele morreu numa prisão na Sibéria, né, na pior prisão, né, do Estado russo, segundo informações. Mas enfim, em 1991 nós temos o fim da União Soviética. Os Estados Unidos vence a Guerra Fria e emerge como potência unipolar no mundo, trazendo a reboque aí os seus países aliados, né, os países ocidentais, os membros da OTAN e alguns da União Europeia também. E eles têm ditado aí, nos últimos 30 anos, as regras do mundo, digamos assim, né? E tem servido de polícia do mundo, e a OTAN, ou às vezes isoladamente os países como o Reino Unido, como os Estados Unidos, eles têm intervido nos governos de vários países, né? Colocado ou deposto governantes ou mesmo atacado e reduzindo a frangalhos, né, os países, como por exemplo a gente pode citar o caso do Iraque, né, da Líbia, tentar também na Síria, mas enfim, essa ordem mundial, unipolar, ela começa a ser contestada, né? E o turning point, digamos assim, né, é a invasão da Rússia na Ucrânia. Então nós temos aí a China, que fechou um acordo com a Rússia, né, tem apoiado a Rússia economicamente, e outros países que procuram, né, autonomia e projeção no cenário global, como potências regionais, como o Irã, por exemplo, como a Índia, tem apoiado a Rússia nesse conflito. Então nós temos o grande competidor aí dos Estados Unidos, que não é a Rússia, é a China, né? Que tem se fortalecido muito aí, economicamente, principalmente, e também militarmente, né? Ela tem investido muito em marinha, né? Em forças armadas, em missilística. Temos a Rússia também, né? Que colocou o pé no toco e falou que a OTAN não ia expandir para a Ucrânia, e não foi, né? Ela ameaçou e cumpriu, né? Invadiu, da mesma forma que havia invadido a Geórgia em 2008.
E nós temos aí esses países que eu disse aí disputando espaço. Agora, o que acontecerá ninguém sabe, né? Se essa ordem unipolar será de fato quebrada, se ela se converterá numa ordem bipolar ou multipolar, nós ainda não sabemos. O que nós sabemos é que é possível ver confusão no horizonte, né? Provavelmente nós viveremos aí tempos turbulentos, com crises econômicas, com conflitos militares, né, com possibilidade de escalar aí até, nós não sabemos, né, com risco até de escalar para um atrito nuclear. Mas esperamos que não chegue nesse ponto aí, né? Bem, vamos ficar atentos e acompanhar. Nós encerramos por aqui, é um prazer revê-los, um grande abraço e até o próximo vídeo.